Boa tarde, a capital do país tem mais uma morte por coronavírus. A gente vai trazer todas as informações para você aqui no Band Cidade e trazendo também mais notícias aqui sobre a cloroquina. A Secretaria de Saúde libera o uso em pacientes graves. Ajuda aos estados. A Câmara aprova projeto considerado cheque em branco pelo governo e a gente explica ponto a ponto. Auxílio de R$ 600. Mais de 9 milhões de pessoas que estão no cadastro único, mas não recebem Bolsa Família, têm acesso ao dinheiro a partir de hoje. Olá, eu sou Rodrigo Orengo, está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Boa tarde a você. A capital do Brasil registrou mais uma morte causada pelo coronavírus. Um homem de 56 anos, morador de Águas Claras, estava internado há 11 dias e tinha diabetes. Agora são 15 mortes e 641 testes positivos. O plano piloto é a região com maior número de casos absolutos da doença. Mas o boletim da Secretaria de Saúde revelou que Águas Claras ultrapassou a região do Lago Sul e agora ocupa o segundo lugar nesse ranking com mais contaminados, 60 contaminados. Mas nem tudo é notícia ruim. O número de pessoas curadas aumentou consideravelmente. 299 pessoas da capital estão livres da Covid-19. No Brasil, já são 1.355 mortes e quase 24 mil infectados. Olha, a única forma de frear realmente a infecção é caprichando na limpeza. E o Exército tem sido um grande aliado nesse trabalho. Hoje de manhã, o aeroporto de Brasília passou por uma verdadeira faxina. O terminal, que antes recebia quase 400 voos diários, agora tem visto as operações reduzidas e não mais que 30 decolagens por dia. O terceiro maior aeroporto do país em movimentação de passageiros ficou nesta terça-feira cheio de soldados, todos devidamente equipados com material de proteção para um mutirão de limpeza no combate ao coronavírus. Essa vestimenta, essa farda que os militares estão utilizando é a padrão do nosso emprego. Mas o produto que nós estamos utilizando aqui é um produto à base de cloro numa proporção de uma porção de cloro, que é água sanitária, para 3 de água. Essa força-tarefa para conter a pandemia do coronavírus acontece em várias cidades brasileiras. Aqui no DF, essa é a 6ª mobilização das Forças Armadas. É o Centro de Comando e Operações Terrestres, na capital federal, que monitora o trabalho. A Operação Covid-19 tem 26 mil militares, mais de 800 viaturas e 26 aviões. Hoje, além da desinfecção, também foi feita uma capacitação dos funcionários do aeroporto JK. Dos bombeiros civis, como também dos seus funcionários, para que eles sirvam de multiplicadores e possam estar realizando essa desinfecção com uma maior frequência possível, com os meios que eles têm disponíveis. Mas o reforço para combater o avanço da doença conta também com o apoio da Inframérica. O movimento dos aviões diminuiu em mais de 90% devido às medidas de restrição de locomoção e viagens. Ainda segundo a concessionária que administra o terminal, outros cuidados foram adotados, como o uso de máscaras e luvas por funcionários do atendimento, álcool gel nas áreas de circulação de trabalhadores e foi intensificada a higienização em todas as áreas do local. Agora a gente vai falar aqui sobre economia. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que repõe perdas dos estados e DF com ICMS e ISS no caso de prefeituras. A proposta também prevê a suspensão de dívidas com bancos federais. Mas o governo federal ligou o alerta e vai fazer de tudo para que o Senado faça alterações nesse texto. A Renata Dourado vai trazer para a gente e tá um embate grande aí entre o governo e o parlamento, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Como você bem disse, os deputados federais aprovaram, portanto, essa proposta por motivos e razões óbvias, né? Tentar conter aí as sequelas, as consequências da pandemia nos estados e municípios. A gente sabe que o ICMS é uma das principais fontes arrecadadoras dos estados, né? Então, os estados arrecadam muito com esse imposto. E a mesma coisa no caso do ISS para os municípios e também o Distrito Federal. E, claro, né, essa arrecadação já diminuiu e vai diminuir muito mais. Então, os deputados aprovaram exatamente isso. Olha, as
perdas serão repostas exatamente com recursos da União. Algo em torno aí, estão prevendo algo em torno de 90 bilhões de reais. Isso seria entre maio e outubro, que é a previsão que deve durar aí essa pandemia, a previsão inclusive do próprio Ministério da Saúde. Só que o governo federal não gostou nada dessa proposta, dessa medida que já foi aprovada lá nos deputados. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, é exatamente isso, como se estivesse dando um cheque em branco para os estados, sobretudo os estados considerados mais ricos, né, que têm mais recursos. Então, o governo federal sabe que tem que ajudar os estados e municípios, diz que está disposto, inclusive, a fazer isso, mas com teto, e esse teto seria aí algo em torno de 40 bilhões de reais. Então, por isso, como já foi aprovado pelos deputados federais e agora segue para o Senado, inclusive tem sessão no Senado hoje, mas não há previsão de votação dessa proposta no Senado hoje, o governo está aí articulando junto com os senadores para ver se essa proposta seja modificada exatamente com os senadores. Se isso não acontecer, tem outra alternativa, que é o presidente Bolsonaro vetar essa proposta ou parte dessa proposta. Então, vamos ver o andamento, né, dessa medida aí. A gente lembra que hoje os secretários do Ministério da Economia vão dar uma coletiva, uma entrevista coletiva, vão conversar com a imprensa lá no Palácio do Planalto sobre essa ajuda que o Estado vai dar aos estados também e municípios, né? Que a União vai dar aos estados e municípios. A gente não sabe exatamente o teor, qual vai ser essa ajuda, vamos aguardar para ver essa coletiva, portanto, que vai ser logo mais a uma hora da tarde. E agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Olha, esse projeto de lei complementar que providencia essa ajuda a estados e municípios é uma decisão pessoal, quase, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O Brasil já precisa começar a pensar em criar uma espécie de custo Rodrigo Maia. A gente se lembra como ele retardou, empurrou com barriga o tempo que pôde a reforma da Previdência. Quanto isso terá custado ao país, né? O atraso na reforma da Previdência e outras reformas. Agora, ele resolve fazer essa gentileza com o chapéu alheio, só para mostrar ao presidente da República que ele pode, ele faz porque pode. O fato é que isso, além do cheque em branco que dá aos estados mais ricos, né, coloca por terra, joga no lixo todas as políticas de responsabilidade fiscal adotadas no Brasil até agora. Esse projeto não prevê nenhuma contrapartida dos estados. Eles não vão ter que acabar nenhum tipo de gasto supérfluo. Eles não precisam acabar com as suas mordomias, com suas regalias, com seus privilégios, com seus salários de marajá. O Supremo Tribunal Federal ampliou o prazo da licença maternidade para mães de bebês prematuros, ou seja, aqueles que nascem antes de 37 semanas. Uma vitória para aquelas mulheres que viam praticamente toda a licença ir embora na dura rotina de uma UTI. Pelas fotos já dá para perceber o quanto o Theo era pequenininho. Prematuro, ele nasceu aos 6 meses e meio de gestação, pesando 1 quilo. A Glenda não teve uma gravidez tranquila. Além do Theo, ela também esperava a Maitê, que não resistiu às complicações que apareceram depois do parto. E a batalha do menino, que hoje está com 6 anos e esbanja a felicidade, não foi fácil. Só na UTI foram 2 meses. E por conta da prematuridade extrema, por todos os problemas que ele teve, ele tinha que fazer muitas terapias ocupacionais, fisioterapia, hidroterapia, e foi um longo caminho que nós percorremos. Por ser servidora pública, a Glenda pôde ficar com o Theo muito além dos 4 ou 6 meses da licença maternidade. Eu só pude realmente voltar ao meu trabalho integral quando o Theo já tinha 4 anos, porque durante todos esses anos, esses primeiros 4 anos de vida dele, ele precisou de muita terapia, fonoaudiólogo, então ele percorreu um longo caminho, né, para que eu pudesse voltar ao trabalho. Mas nem todas as mães tinham esse privilégio de ficar um tempo a mais com os filhos prematuros. Até então, o tempo em que as crianças ficavam no hospital já era descontado da licença maternidade. Mas agora os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram um novo entendimento sobre o assunto. Não havia uma segurança jurídica, nenhuma proteção. Aquelas mães que tivessem complicação no parto e, devido a isso, necessitasse ficar um pouco mais de tempo internada. Sendo um caso muito específico, o nascimento de um recém-nascido prematuro. Dessa forma, o STF julgou, através do seu plenário, e ele afirmou
que o marco inicial da licença maternidade será a alta hospitalar da mãe da criança ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Dessa forma, igualou todas as trabalhadoras, dando efetividade ao direito à maternidade, à infância, à convivência familiar. Os ministros ainda precisam analisar o mérito da decisão, mas enquanto o assunto não entra na pauta do plenário, vale o entendimento de que a licença só passa a contar após a alta médica da mãe ou do bebê. A seguir começou hoje mais uma etapa de pagamento do auxílio de R$ 600. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Vamos falar agora sobre uma das doenças mais comuns da terceira idade, o mal de Parkinson. A Organização Mundial da Saúde calcula que pelo menos 1% da população mundial acima dos 65 anos sofra com a doença. Mas tem tratamento? Essa é a grande pergunta. E quais são os sintomas que são mais comuns? Então, para perguntar e para responder sobre esse assunto, a gente recebe aqui justamente a médica Patrícia Tavares, Clínica Geral, está com a gente. Doutora, muito obrigado pela participação no Band Cidade. Eu já vou começar perguntando para a senhora por que, além do coronavírus, da Covid-19, a gente precisa alertar sobre outras doenças, né? Falar de prevenção, como, por exemplo, sobre a doença do mal de Parkinson. Doutora, boa tarde. Boa tarde, querido. A gente tem que entender que a gente não tem só o coronavírus. É claro que é a grande preocupação do momento, mas as outras doenças não deixam de existir. Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer diagnóstico, tratamento, manter os tratamentos que já são realizados, né? Isso é importante, né, doutora? Agora, para os familiares de pessoas, né, que já estão nessa idade, quais são os sinais, os primeiros sintomas, quando é realmente ligado àquele sinal de alerta, doutora? Essa é uma doença principalmente motora, né? Ela afeta uma região do cérebro, que é a substância negra, que é responsável pela produção de dopamina. E esse neurotransmissor, ele é muito importante no movimento do paciente. Então, ele controla os movimentos voluntários do paciente. Então, o principal sintoma, está presente em 2/3 dos pacientes, é o tremor. É um tremor de repouso. Mas existem outros, como a bradicinesia, que é aquela lentidão dos movimentos. Então, o paciente tem uma lentidão de todos os movimentos, principalmente os passos mais lentificados, tem a rigidez muscular, a gente tem um desequilíbrio também presente nos pacientes, e alguns outros que são mais característicos, como a micrografia, então aquela escrita pequena e tremida também é um sinal de alerta para a doença. Agora, doutora, a gente sabe que o mal de Parkinson tem aí um estigma muito grande ainda, né? Um medo, claro, das pessoas, mas para quem é diagnosticado, as pessoas ficam realmente muito preocupadas, acreditando que não tem saída, mas a medicina conseguiu evoluir e dar tratamentos que deem qualidade de vida a esses pacientes, doutora? Sim, é exatamente um diagnóstico precoce, um acompanhamento multidisciplinar, onde esse paciente possa ser acompanhado por uma fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, uma terapeuta ocupacional, onde ele mantenha realmente uma qualidade de vida. A gente tem medicações que a gente não tem cura do Parkinson, mas a gente tem medicações que diminuem a progressão e reduzem os sintomas. Eu tenho certeza que a senhora ajudou a conscientizar aqui muitos telespectadores. Muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade, doutora. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Olha, a Secretaria de Saúde autorizou o uso da cloroquina pelos profissionais de saúde do DF. A liberação foi publicada em uma portaria do Diário Oficial. O remédio pode ser usado apenas em pacientes infectados pelo coronavírus que estejam internados em estado grave ou crítico. Na determinação, a cloroquina será disponibilizada pela Secretaria de Saúde no formato de 150 miligramas. Os hospitais devem, de forma individual, registrar o uso desse medicamento nos pacientes. E a cloroquina costuma ser usada no tratamento de lúpus e também de malária. As pesquisas iniciais mostram melhora no tratamento da Covid-19. Os estudos, no entanto, ainda são preliminares e, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há comprovação científica que garanta a eficácia do remédio para casos de coronavírus. O governo começa, a partir de hoje, uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Até sexta-feira, mais de 9 milhões de brasileiros vão receber o benefício e tem informação chegando agora com a repórter Camila Lopes.
De acordo com o calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal, pessoas que estão no cadastro único desde o dia 20 de março e não recebem Bolsa Família começam a receber o auxílio emergencial nesta terça-feira. Os primeiros serão as pessoas nascidas em janeiro. Na quarta-feira serão os correntistas, que têm poupança digital Caixa e que nasceram nos meses de fevereiro, março e abril. Já na quinta-feira, os que fazem aniversário entre maio e agosto, além dos beneficiários do Bolsa Família, que o último número do NIS seja 1. Na sexta-feira será a vez dos que nasceram entre setembro e dezembro e que o último número do NIS seja 2. Vale lembrar que o cadastro único deve ser feito pelo aplicativo Caixa Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Novos cadastros ainda estão sendo analisados com pagamentos previstos para quinta-feira. A gente ouviu um especialista que deu dicas de como evitar acessos em aplicativos falsos. É de extrema importância que, ao acessar um link corrompido, um link falso, e tendo ciência que esse link é falso e eventualmente está existindo uma captura de seus dados, o acesso indevido aos seus dados, que a pessoa se utilize até via meio eletrônico para informação dessa situação aos bancos, informação dessa situação à operadora de cartão de crédito, informação dessa situação à operadora de telefonia celular, por exemplo, a fim de que essas instituições deem baixa em todo e qualquer acesso ao aplicativo que até o momento era utilizado. É de extrema importância também que, sempre que possível, seja realizado o boletim de ocorrência. O acesso a dispositivos sem autorização do usuário é crime previsto no Código Penal pelo artigo 154-A, invasão de dispositivo móvel. O presidente Jair Bolsonaro mandou suspender a implantação de um sistema que permitia o monitoramento de aglomerações de pessoas por meio de dados de localização de celulares. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado e muitos estados já estavam adotando esse sistema. A gente até um monitoramento diário disso. Como é que fica agora, hein, Renata? Rodrigo, os estados eles têm autonomia para fazer esse monitoramento, né? Na verdade, o governo iria implementar no âmbito nacional. Então, essa informação foi dada pelo próprio ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, ministro Marcos Pontes. Então, na sexta-feira passada, ele chegou a divulgar um vídeo dizendo que o governo iria, sim, usar esse sistema de monitoramento por meio dos celulares. Só que aí, no sábado, o presidente Bolsonaro ligou para ele, pediu para ele ter mais prudência. E aí ele veio, portanto, nas redes sociais também, dar todas essas informações, que o presidente pediu uma prudência maior e que, por isso, o governo estaria adiando o uso desse monitoramento por meio desses aplicativos, né, por meio do celular, que, na verdade, é um acordo feito com as telefonias. Então, elas têm a capacitação de dar essas informações para o governo federal. E aí, óbvio, né, uma vez que você detecta onde há uma aglomeração, aí o Estado entra com as medidas importantes e necessárias. Mas, como a gente está dizendo, cada Estado tem essa autonomia de entrar em contato diretamente com as empresas de telefonia celular, que é, por exemplo, o Estado de São Paulo. E foi por meio dessa tecnologia que o Estado, que o Estado de São Paulo vem monitorando. Por exemplo, no sábado, identificou que apenas 55% da população está fazendo o isolamento. O restante não está. Então, isso acendeu um sinal de alerta no Estado de São Paulo, porque o ideal, de acordo com especialistas, isso lá no Estado de São Paulo mesmo, é que pelo menos 70% da população esteja nesse isolamento. O que levou, inclusive, o próprio governador do Estado de São Paulo a dizer o seguinte: olha, se a gente não alcançar nesses próximos dias pelo menos 60% da população em isolamento, nós vamos tomar medidas mais drásticas, como, por exemplo, até mesmo pensar em prisões, porque são pessoas que estão descumprindo uma determinação. E a gente lembra aqui o motivo desse isolamento, né, porque todos os especialistas, há um consenso nesse sentido de determinar, de pedir para que as pessoas fiquem em casa, para que mantenham o isolamento, porque se todo mundo ficar doente, pegar a doença no mesmo momento, não vai ter leito suficiente para atender essa demanda da população. Por isso, essa é a lógica de pedir para que as pessoas fiquem em casa, porque a propagação do coronavírus se dá de forma muito rápida. Então, as pessoas ficando em casa, você tem aí barreiras para evitar essa propagação de uma maneira tão rápida como acontece.
É isso. Renata, cada um fazer a sua parte, porque essa é uma luta aí de todos nós. Vamos falar aqui do sistema penitenciário agora, que tem 23 presos e 20 agentes contaminados. O aumento rápido dos últimos dias fez o GDF pedir à Justiça que libere os detentos do grupo de risco para cumprir em prisão domiciliar. Na ala em que os primeiros casos foram detectados, foi realizada uma avaliação médica e aplicação de teste rápido em todos os 332 detentos e 126 agentes. Vale lembrar que as visitas aos presos seguem suspensas, pelo menos até o dia 17, sexta que vem. Olha, o criminoso mais procurado do Brasil agora está atrás das grades. É o Gilberto dos Santos, de 49 anos, que foi preso ontem em Moçambique, na África, depois de 21 anos foragidos. Olha só, 21 anos. O bandido é um dos principais nomes da facção criminosa comandada por Marcola. Inclusive, a Polícia Federal descobriu que o traficante planejava um plano de fuga para resgatar Marcos Camacho, preso aqui no DF desde o ano passado. Tráfico de toneladas de cocaína para a Europa. Grandes assaltos que financiam o crime organizado no Brasil. O principal líder do PCC nas ruas foi preso pela Polícia Federal com auxílio do Departamento Antidrogas americano. Essas são imagens logo depois da prisão de Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, em um hotel em Maputo, em Moçambique, no sul da África. Braço direito de Marcola, chefe da facção, ele estava foragido havia 21 anos, desde que escapou da antiga casa de detenção de São Paulo. Fuminho não reagiu à prisão. Ele estava em Moçambique desde março, quando chegou da Bolívia, onde se escondeu por muito tempo. Como foi preso com drogas, pode ser expulso do país africano, o que facilitaria a vinda dele logo para o Brasil para cumprir pena em uma penitenciária federal. Os policiais consideram que a prisão de Fuminho pode ser um forte golpe no braço financeiro do PCC. Agora que nós conseguimos prender mais um líder dessa facção criminosa, a investigação continua no sentido de localizar o patrimônio que ele tem, porque nós temos informações de grande poder de corrupção que ele tinha pelos países que ele passava. Então é muito importante para nós a descapitalização patrimonial. Olha, foi preciso que a Polícia Federal do ministro Sérgio Moro, lá em Moçambique, colocasse as mãos num foragido da Justiça para finalmente verificar que o governador Ibanez Rocha, afinal de contas, tinha razão quando resistia e ainda resiste à presença, à permanência aqui no complexo penitenciário da Papuda de banidos da estirpe do tal do Marcola. Essa gente trouxe para Brasília o que há de pior do banditismo internacional. O bandido que foi preso lá em Moçambique, foragido da Justiça, que era o principal procurado da Justiça brasileira, acabou contando que recebeu um volume inacreditável de recursos, 200 milhões de reais, numa operação para soltar, para resgatar o tal de Marcola. Olha, está na hora mesmo de o ministro da Justiça, humildemente, fazer uma revisão dos seus procedimentos e tirar esse bandido daqui o mais rapidamente possível. A seguir começa atendimento aos moradores de rua no Autódromo de Brasília. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. O alojamento provisório instalado no Autódromo de Brasília começou a receber população que vive nas ruas. A estrutura tem capacidade para atender até 200 pessoas que vão encontrar ali alimentação, também roupas limpas e dormitório. O local foi escolhido por ser amplo e ideal para evitar aglomerações. Ao todo, são 50 contêineres que podem abrigar até 4 pessoas. O espaço também tem uma área para lazer, registro de documentação, atendimento médico e psicológico. A ideia é ajudar a população de rua mais desprotegida para enfrentar a infecção pelo novo coronavírus. Cada dia aqui é uma novidade. A gente está aprendendo. Esse protocolo de funcionamento desse grande hotel para pessoas em situação de rua nunca foi feito. Tinha gente que não acreditava. Vai colocar 200 pessoas, vai ser confusão, balbúrdia, briga. Pelo contrário, um ambiente harmonioso, limpo. As pessoas aqui têm um código de conduta deles que eles aplicam aqui dentro. Então é um ambiente tranquilo. Mais de 200 moradores de rua foram chamados para ficar no abrigo provisório, entre eles ex-presidiários, idosos e deficientes. Com a fila zerada, agora a Secretaria de Desenvolvimento Social recebe os moradores de forma voluntária. Agora nós zeramos essa lista, então facilita mais o serviço da própria abordagem social, que é feita pelo Instituto IPES, como também daquele morador que chega aqui porque ouviu falar,
se dirige e aqui, tendo a vaga, ele é recebido. O local é limpo todos os dias, mas por causa do aumento crescente no número de pessoas com Covid-19, faltam equipamentos de proteção individual suficientes para todos. Para conseguir atender às demandas, em breve a Secretaria pretende inaugurar um sistema de doações drive-thru. Pensando no bem-estar de quem vai doar, nós criamos 2 drive-thru. São entradas internas do autódromo. O drive-thru 1, pelo lado do Detran, são 2 portões em um trajeto de 300 metros. O doador entra, deixa a sua doação e pode sair em total segurança. E temos o drive-thru 2, mais longo, que é pela entrada B do autódromo, em frente ao Colégio Militar. Ele aproveita, anda um pouco pelo circuito do autódromo, né? E aí sai ali no drive-in e vai ter um ponto ali também de recebimento interno, com segurança, enfim. Além do Autódromo de Brasília, as pessoas que vivem em situação de rua aqui no DF poderão procurar o Centro Pop, que fica na 903 Sul, e o CREAS Diversidade, na 614 e 615 Sul. E para homenagear os profissionais da saúde que estão na linha de frente na luta contra o coronavírus, os músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional produziram um vídeo que tocam Oboé de Gabriel. Entenda aí o significado. A música escolhida pelo maestro Cláudio Cohen procura ressaltar a emoção da fronteira entre a tristeza e a paz na importante missão dos profissionais da área de saúde nesse momento, na luta pela vida e contra a Covid-19. O figurino de quase todos os músicos é verde, cor também escolhida porque remete à saúde e esperança em dias melhores. O vídeo tem pouco mais de 3 minutos e foi compartilhado nas redes sociais, não apenas para homenagear os profissionais da saúde, mas também para confortar as pessoas durante a quarentena. Muito legal, hein? Quer ver outra coisa bacana? A pequena Maria Eduarda, moradora do Paranoá, está fazendo para passar o tempo. Olha o que ela inventou aí. Pegou bolinhas de brinquedo para servir de peso para malhar os braços. Claro que é tudo uma brincadeira, mas é isso aí. Olha que ela só tem 5 anos, está dando exemplo aí para muito marmanjo. Mande aqui também para o Band Cidade o seu vídeo relatando como é que você e sua família estão se adequando. É quarentena, como é que está a convivência em família, o que estão fazendo para superar esse momento que a gente sabe é um momento difícil. A gente vai mostrar tudo aqui, os vídeos enviados nos nossos telejornais, então anote aí nosso número, que é o 99976-9204, já está aparecendo aqui para você. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui, vem chegando aí a galera dos donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!